Estamos aqui para apresentar outro missionário ao redor do mundo, usado por Deus e agora no Japão, uma região muito difícil em todos os aspectos que você possa imaginar. Então vai ser muito proveitoso para você que tem recebido do Senhor um desejo missionário de ir para uma missão transcultural, ouvir o missionário Cleverson, que vai estar trazendo para nós várias experiências missionárias que só quem já está no campo pode transmitir. Ele é um missionário extremamente experiente, já esteve em Londres muito tempo e agora o Senhor está enviando por um propósito lindo para a salvação dos japoneses. Então continue conosco, ouça, assista essa entrevista que com certeza vai te edificar bastante. Estamos linkando os missionários ao redor do mundo para que a igreja no Brasil saiba e perceba os brasileiros estão movidos em missões para a salvação das nações. Que o Senhor te abençoe e seja muito abençoado através dessa entrevista. Essa primeira pergunta é baseada na chegada, né? A chegada no país para onde você foi enviado para fazer o trabalho. A pergunta é: como foi o teu primeiro mês no Japão e qual foi o teu maior desafio? Então, eu fui para o Japão agora, foi em fevereiro de 2016. Não foi choque para mim por duas razões. Em 2011 eu fui lá visitar, 2012, 2013 e 2015 eu fiquei 3 meses. Então foi um processo, mesmo como turista, foi um processo de adaptação lenta. Então não foi um país que eu nunca tinha ido e cheguei. Outro é o fato de ter morado em Londres por muito tempo e ter trabalhado com internacionais. Então eu já conhecia bastante da cultura japonesa e nesse processo também eu li bastante e vi muitos documentários sobre o Japão. Mas a grande dificuldade, e tem sido ainda, é a língua. Assim, a língua japonesa eu tenho bastante dificuldade de aprender. E agora, o que facilitou foi o fato que eu falo inglês. Então, o inglês, ele ajuda bastante nessa... É uma língua internacional. Então, diria para quem está pensando em ir para outro país, fora da país de língua latina e fora dos países de fala portuguesa, falar o inglês ajuda muito. Essa dificuldade ela foi relatada por todos os outros missionários, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas, a gente fala: estude inglês, pelo amor de Deus, porque inglês é a língua universal para missões, né? E a língua local é fundamental para o missionário conseguir ganhar o coração das pessoas, né? Então, o que eu vi em Londres com outras pessoas que trabalham, que tiveram contato com brasileiros, que o brasileiro que vai e não tem o inglês, ele aprende a língua local muito mais rápido, porque você tem que falar alguma coisa e você não... o inglês passa a ser uma bengala. Agora, o problema da falta do inglês é que no meio de missões internacionais, você sempre tem conferências, você tem relacionamento com outros grupos, outras pessoas que estão no campo, e você fica limitado para conhecer, ter esse tipo de interação. Além de que muitos dos conhecimentos são em inglês, tipo vídeos, livros sobre a cultura. E muitas vezes também você vai ter que aprender a língua, dependendo dela, através do inglês. Quanto tempo em geral, o missionário ele vai levar para se adaptar à cultura do povo? E baseado nesse tempo, né, de adaptação do missionário, como que a igreja ou a missão que enviou esse missionário vai se comportar quando ela vai poder pedir um relatório, quando ela vai poder pedir alguma coisa, as fotos,
cadê a igreja? E assim, aquelas perguntas Cadê que... as almas? As almas, né? As perguntas que a gente sabe que fica ali rodando a cabeça da igreja que envia. Como é que funciona isso? Tu acha que tem um tempo para se adaptar? Como é que é? Então, na cultura, a questão da adaptação cultural, eu acho que é completamente, totalmente individual. Duas pessoas podem sair da mesma casa e ter facilidades e dificuldades. Eu acho que é difícil prever. No meu caso, o fato de eu ter morado em Londres, e Londres é uma cidade muito cosmopolita, então na verdade ajuda muito, entendeu? Porque você entender culturas diferentes, quem conhece Londres vê essa diversidade toda aqui. Então, no meu caso, não foi traumático essa mudança de cultura, porque foi um processo que já está acontecendo há mais de 13 anos, entendeu? Então, nesse sentido. Mas para alguém que queira ir, eu creio que falar a língua é bom, o inglês, aprender a língua local o quanto antes ajuda muito, porque a cultura está. Eu acho que também estudar sobre a cultura. E, e vir com a cabeça aberta, no sentido que toda cultura tem coisa boa e toda cultura tem problemas. Toda cultura tem elementos da graça de Deus, que são coisas boas que representam e inspiradas por Deus, como justiça, fraternidade, e toda cultura tem a cultura que precisa ser redimida. Então, no caso da cultura japonesa, tem várias coisas legais, tem coisas que são assim, que eu nunca gostaria. Então, ter essa cabeça aberta e pegar o que é bom da cultura que você está visitando e, ao mesmo tempo, abrir mão de algum aspecto da sua cultura, que não são boas. E tem coisas que são relevantes. Então, a relevante é você pega ou não. E respeitar também, entender, mas é um processo, eu creio, entendeu? Mas quanto mais você estiver com a mente aberta em relação a isso, vai ser muito mais rápido. Agora, eu creio que pode acontecer que a pessoa está com um choque cultural, por exemplo, e ela não está gostando da comida, não está com vários problemas, mas na verdade são só sintomas de outros problemas emocionais que ela tem, que ela nunca foi despertada a isso, porque nunca o que a gente tem quando a gente está na nossa cultura, que a gente chama de zona de conforto, a gente tem mecanismos de compensação, coping mecanismos. E a gente está usando esses mecanismos de compensação sem ter noção que está usando. Mas depois que a gente está fora da nossa cultura, isso aí pode ser até no nosso país. Essas crises vêm porque aquele mecanismo de compensação não funciona mais. É um momento até muito rico para você crescer, para o crescimento, né? Quando você está fora da sua cultura, na dependência de Deus, de tudo. Porque uma das coisas que, se você é alguém que, pela sua denominação, sua sociedade, você quer um status, você vai para outro país, você não é nada. Você não sabe nem comprar um pão. É um momento rico porque você vai conseguir ver que muitas vezes aquilo influenciava muito mais do que você imaginava. Sobre a outra parte das perguntas, sobre o resultado. Eu acho super problemático. Eu creio que uma dificuldade que a igreja tem. Eu acho que eu tenho o privilégio de estar... Uma coisa que a igreja europeia tem, e ela tem história com muitas coisas boas e muitas coisas assim complicadas na história do cristianismo. Mas uma coisa que ela tem um legado histórico de missões. E ela tem experiência.
E tem coisa, por exemplo, eu fui numa conferência sobre o Japão, encontrei uma senhora de 86 anos. E ela morou no Japão, ela foi em 64, eu não tinha nem nascido ainda. E ela ficou lá 35 anos. No Brasil, você não tem pessoas que já se aposentaram do campo. Porque a gente é uma nação muito nova nesse aspecto, né? Apesar de ser importante. Então, isso me ajudou bastante de ver várias coisas interessantes que eles têm que eu aprendi. Mas tem vários problemas também. Eu acho que é um dos problemas que eles têm que ter tudo calculado, que é não ter risco quase zero. E na cultura brasileira, por exemplo, a pessoa vai com mais dependência em Deus. Então tem os seus lados prós e contras. Quando eu critico na questão da igreja na visão, da questão do resultado, primeiro que eu acho importante ter uma avaliação, ter até expectativas, mas número não quer dizer muita coisa. Porque se um número mudasse o país, o Brasil, o Rio de Janeiro, não teria violência, não teria corrupção, nem nada, porque a igreja numericamente cresceu, inchou. Então, é muito mais que número. Segundo que segundo a Bíblia, quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, a minha missão e a minha responsabilidade é ir. Então, é esse compromisso que temos. E aí a igreja tem que estar com parceria na pessoa que está indo, para perguntar se ela está indo. Se a pessoa se ela está usando o melhor do tempo dela, se ela precisa de mais coisas, se ela não deveria estar lá, que não é para você, você está fazendo outra coisa. E aí eu acho que a impressão que eu tive, que muitas pessoas, por questões que o Ministério tem apoiado, principalmente na americana, apoiado, enviado, investido nele, ele tem essas expectativas. Até a forma de fazer igreja. E a igreja, no caso, reunião, assim, de domingo. O problema disso é que você pega um contexto brasileiro ou europeu e quer aplicar uma cultura totalmente diferente. Entendeu? Então, eu acho que se você tem essa dependência econômica e eles que ditam como tem que ser, eu acho complicado. No meu caso, eu tenho parceria aqui no Brasil. Eu vou estar indo como estudante. Vou tentar também trabalhar para me sustentar lá, mas tem contribuições aqui também. A relação que a gente quer estabelecer é uma relação de parceria, aonde, e hoje com a tecnologia, como vocês estão na Alemanha, a gente pode conversar, 20 anos atrás, 10 anos atrás, não dava. Então, hoje tem como ter uma relação mais próxima entre a igreja e as pessoas que estão ao campo. E, nesse sentido, eu creio que é possível criar uma relação onde a igreja que esteja enviando esteja também avaliando constantemente como é que está o processo, está orando, e até questionando algumas atividades. Por que você está fazendo isso? Por que você... Ou como está a pessoa. Então, o resultado de Deus. Não tem como esse estresse de querer estar resultado. É importante ter avaliação, é importante até sonhar com resultado. Mas isso não tem que ser o motor que define se a coisa está funcionando ou não. Como você se sente realizando o trabalho que você está fazendo? E a gente sempre fala assim, não é assim, eu estou realizando o trabalho de Deus. Mas como você se sente na Lighthouse, em Tóquio,
fazendo o que você está fazendo lá, e aproveita e fala um pouquinho da Lighthouse. A gente vai colocar na descrição o site para as pessoas acessarem. O Japão é um dos grandes desafios missionários da era moderna. O Japão tem cerca de 128 milhões de pessoas e tem, só em Tóquio tem 35 milhões, a grande Tóquio, 35 milhões de pessoas. O Japão é um número de evangélicos em torno de 0,5. Tem alguns grupos, como a Jokun, fala que é 0,1. Então é entre 0,1 a 0,5. Mas é muito pouco. O crescimento dos últimos 10 anos da igreja evangélica está em declínio. Tem centenas de cidades menores que não têm igreja. Então, tem um problema lá no Japão que chama hikikomori. Hikikomori são jovens que eles se trancam no quarto. O governo fala que é 1% da população são hikikomori, mas o próprio governo acha que esse número de 1% é muito maior, porque tem muitos pais que não falam, é claro que o filho é hikikomori. Então você imagina, tem mais hikikomori do que cristão, o dobro. Esse é o desafio. O que me levou a ir para o Japão foi que aqui no Ministério de Londres, a maioria das pessoas, quando eu falo, a maioria foi umas 7 ou 8 pessoas que se converteram, foram japoneses. Das 3 pessoas que nós batizamos aqui, todas foram japoneses. E uma das coisas que eu não entendia, e eu ficava surpresa, quando eu conversava com japonês, aí eu falava, você conhece algum cristão? Não, nunca conheço ninguém. Eu não conheci ninguém. Você já foi a alguma igreja no Japão? Ou na sua vida? Eu fui em São Paulo, que é uma igreja histórica. Eu fui tirar foto. Como isso, a concepção dele era essa. Então isso começou a chamar a minha atenção do Japão. Um dos problemas do Japão é a solidão. A solidão é algo muito grande lá. E no Japão é uma cultura muito formal. E uma das coisas que a gente pensou de fazer, eu fui lá em 2013 com a ideia de ver a possibilidade de fazer um café, como a gente trabalhava aqui em Londres. E aí, pelas questões econômicas, pela falta de dinheiro, vi que ia ficar muito caro e quase impossível. E não era o momento, não achei que era o momento, mas eu pensei qual era a outra coisa que eu podia fazer. E aí a ideia veio fazer uma casa comunitária, tipo a República. A ideia é bem simples, a ideia é ter uma casa onde 6 pessoas, 7 moram, todas cristãs, pessoas brasileiras, estrangeiras e japonesas. A língua falada na casa seria inglês e japonês, e nesse contexto a gente criar atividades como aula de inglês, aula de português, filme club, qualquer coisa para trazer os japoneses para dentro de casa, convidá-los para ter uma relação. E aí quando você conhecê-los, você tem a oportunidade de falar do Evangelho. E a gente, desse contexto, a ideia é ter estudo bíblico dentro de casa, mas também implantar uma igreja, house church, entendeu? Mas não seria como igreja, talvez nem seja nome de igreja. A ideia é ter uma célula, ou um estudo bíblico, mas ter um ambiente onde as pessoas sejam livres para ser ela mesma, e sem desagrupar, entendeu? Então, a ideia, e a gente foi, eu, o Tiago e esse um casal de brasileiros, nós fomos, eu fui em fevereiro, eles foram em março,
Nós começamos o projeto em março em Tóquio, e nesse projeto, em 3 meses, 2 meses e pouco, quase 3, nós tivemos contato com 95 pessoas, através de... A gente criou 3 grupos, eles chamam de meetup, que é grupo de encontro. A gente criou um de estudo bíblico, a gente criou um de exchange lesson, troca de lição entre inglês e japonês. E o outro a gente fez um sobre o encontro da cultura brasileira, língua, comida. E nessas atividades, a gente teve 95 pessoas. Vieram na nossa casa 50 dessas 95, que foi em churrasco ou foi jantares. Então, a ideia é criar uma relação, isso sem falar japonês, porque a gente usava só o inglês. Mas foi bem interessante, tem sido bem interessante. O próximo passo é conseguir o visto e voltar para lá. O que me encanta, eu acho que é um privilégio. Tem um pastor brasileiro, que é Paulo Júnior, que ele fala o seguinte: a grande pergunta não é como, mas onde. Quando o onde estiver respondido, o como é secundário. Então, quando você sabe que Deus te chamou para estar naquele local, seja numa favela lá no Rio, seja no Japão, seja em Londres, é o melhor local para você estar. E você vai ser realizado. E isso é uma bênção, de ser usado por Deus para tocar em vidas. Creio que muitas pessoas serão edificadas, porque essa visão de missões, inclusive, quando nós fomos em Londres e fomos na cafeteria, mexeu muito comigo, muito com a gente, de uma forma muito forte. E quando chegamos em São Luís, lá no Maranhão, Brasil, nós abrimos uma cafeteria. Mas mais do que abrir uma cafeteria, que nós pudéssemos ter acesso à comunidade que a igreja não tinha, que eram os turistas, os estrangeiros, porque a nossa cidade é uma cidade histórica, nós abrimos um museu cristão. Então hoje nós temos um acesso a essa população que a igreja não tinha. Então, de 2014 até agora, mais de 4.000 turistas nos visitaram. Então é o museu que conta a história da cidade de São Luís, é a cafeteria e uma lojinha pequenininha com souvenirs e coisas assim. Então, mas nasceu no nosso coração aqui, em Wittenberg, e quando fomos a Londres, mexeu forte, e quando nós chegamos não teve como a gente não abrir a Casa de Cultura Daniel de Latouche. O lugar mais importante da Reforma Protestante é exatamente esse lugar. Essa porta foi onde Lutero pregou as 95 teses e onde a reforma de fato começou. Vale a pena reformar pela verdade. Hoje, 500 anos depois, Lutero ainda é lembrado como um homem que trouxe a verdade. Vamos passar por essas portas e declarar 500 anos de uma nova reforma. Aqui, nesse lugar, onde está enterrado Martinho Lutero. Nós estamos na igreja do Castelo de Wittenberg, onde Lutero pregou as 95 teses e estabeleceu a Reforma Protestante. Queria convidar você a fazer parte dessa rota dos 500 anos o ano que vem, aqui na cidade de Wittenberg e em várias cidades da Alemanha. A verdadeira história da Reforma Protestante está aqui. E você é convidado, é desafiado a estar conosco o ano que vem para comemorar os 500 anos da Reforma. Não perca a oportunidade. Inscreva-se já na nossa caravana da Rota dos 500 anos da Reforma Protestante. E você vai viver a maior aventura de toda a sua vida. Até mais. Tchau!